prática simulada penal do dia 26 de agosto de 2020. Beleza, gente? Bom, vamos começar aí, vou colocar o aviso no chat, né? Gravação iniciada. E podemos começar os nossos trabalhos, tá? Eu vou aqui compartilhar a minha área de trabalho com vocês. Beleza. E exibir aqui a sequência de slides que eu preparei para orientar o nosso encontro de hoje. E assim eu pretendo, se Deus quiser e tudo der certo, né, seguir trabalhando com vocês nesse modelo até o final do semestre. Tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é queixa-crime. Eu produzi esses slides de PowerPoint, claro que me utilizando do material de apoio, seja da legislação, seja de alguma doutrina, mas eu tentei redigir cada um desses slides com as exatas mesmas palavras que eu utilizaria em sala de aula. Qual é a ideia? A ideia é que ao final do nosso encontro, eu vou converter esse material para o formato PDF e compartilhar esse material no formato PDF, tanto no portal acadêmico quanto no meu site. Por que eu vou compartilhar em formato PDF? Gente, eu mesmo hoje aqui fiz um materialzinho, mandei no meu WhatsApp, né? Aí vocês podem me zoar. Minha filha me ensinou a mandar o WhatsApp para mim mesmo, né? Tem um jeitinho aqui que eu salvo meu contato na agenda, tem todo eu costumava criar um grupo meu comigo mesmo. Minha filha me ensinou me deu um outro suporte, que era para eu poder ter uma ferramenta a mais para fazer backup imediato de alguns materiais. E aí fiz um envio no WhatsApp para mim mesmo de um desses slides de PowerPoint e não consegui abrir no meu celular, né? O Windows 7 aí, né, fazendo a vez dele. Gente, toda vez que eu começo a gravar a aula, o Windows 7 se manifesta, tá? Eu ainda vou botar a minha caixinha da minha licença do Windows 7 aqui. Meu Windows 7 não é pirata, mas ele faz malcriação. Qualquer dia eu mostro para vocês. Eu acho que se eu usasse o Windows pirata, ele não faria essa manifestação logo assim no início das gravações de aula, né? Como eu acabei de reiniciar o computador para a gente trabalhar melhor, ele está aí se apresentando. Perdão por isso, galera. Então, eu estava justificando a vocês por que eu vou usar o modelo PDF. E aí, eu usando aqui o WhatsApp web pelo computador, mandei o arquivo para o meu próprio WhatsApp. Quando eu peguei o meu telefone, o telefone para onde eu mandei não é um telefone tão antigo, razoavelmente moderno, eu tentei abrir aquele arquivo, não de PDF, aquele arquivo de PowerPoint no meu telefone, ele simplesmente não abriu. Ele falou, não tem suporte, você tem que baixar o Office, com uma licença, e tudo bem. Então, eu entendo que a maioria, não sei se nessa turma é a maioria, mas que muitos dos nossos alunos só tem disponível o telefone celular para assistir às aulas online. E o telefone celular, muitas vezes, não é, né, é um celular um pouco mais antigo, ou deixou mais moderno com o filho, enfim, então o motivo não importa. Eu sei que o PDF qualquer telefone celular vai ler. O próprio Chrome, o próprio browser de internet nativo do telefone vai abrir o PDF e você vai conseguir ler no seu aparelho celular. Se eu mandar por arquivo em formato da Microsoft, nem sempre o telefone vai abrir. Então, entendam, é por isso que eu faço a opção, vou fazer a opção de compartilhar esse arquivo com vocês no formato PDF, tá? Porque ele vai abrir fácil em qualquer computador, em qualquer telefone celular, seja da marca que for, seja o seu sistema operacional qual for. Beleza? Então vamos dar sequência. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pessoal que chegou aí um pouquinho depois, tem algum questionamento a levantar? Tem alguma pergunta? Não, deixa eu só aceitar a Melisa, que está aqui no lobby. Então vamos dar sequência, tá? Então vamos lá. Queixa-crime. O que é queixa-crime? Queixa-crime é a denominação dada pela lei à petição inicial da ação penal privada, intentada pelo ofendido ou seu representante legal. Beleza? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha lá, né, na previsão legal da queixa-crime. Nós vamos lembrar, nós aí estamos no prática penal, né, prática simulada penal, ela está inserida aí no contexto do 7º período, né, e
nós vamos lembrar que lá no Direito Penal 2, teve um determinado momento da nossa matéria, eu tenho quase certeza que fui eu que trabalhei Direito Penal 2 com vocês, que em Direito Penal 2 tem um momento que nós temos que falar sobre ação penal. E aí eu dou aquela pinceladinha na ação penal pública, a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada, a ação penal privada e seus e os tipos de ação penal privada. Vamos dar uma lembradinha nisso aqui, tá bem? É muito importante para a gente. E a observação coloca aqui embaixo para vocês nos nossos slides, né? Logo aqui, Chaquim, é a petição inicial da ação penal privada e ela, que entre aspas, ela cai, né? Ela é cobrada no exame de ordem. Mas, Léo, eu quero aprender a fazer denúncia, eu vou fazer prova para o Ministério Público. Gente, quem sabe fazer uma queixa-crime sabe fazer uma denúncia. A queixa-crime ela tem até uns elementozinhos de detalhes, né? Alguns detalhes a mais do que a denúncia, e ela. E a denúncia não cai no exame de ordem. O nosso primeiro desafio ao sair da faculdade é vencer o exame de ordem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é lembrar lá a redação do artigo 100 do Código Penal. O artigo 100, ele traz lá, né, ele encabeça o título 7º, que vai falar da ação penal, e ele vai dizer para a gente o seguinte: deixa eu admitir a colega. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declarar privativa do ofendido. Beleza, isso nós vimos à época. Se o artigo de lei ali dentro do seu contexto vier falando somente se procede mediante queixa, significa que essa ação penal é privada, tá? Então vamos lá. O parágrafo primeiro fala da pública condicionada. O parágrafo segundo é o que nos interessa. A ação penal de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Guarde esses dois termos consigo, tá? Pelo ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. Então, se você é o ofendido, você morreu, tem um rol lá de sujeitos que poderão representar os seus interesses no oferecimento, né? No oferecimento, não, perdão, na promoção daquela queixa, tá? E outra questão que eu gostaria que você já fixasse, mas está aí no roteiro dos nossos slides, vai ser compartilhado com vocês, é que é verbo, tá? A gente está pensando aqui em procedimentabilidade, a gente está pensando aqui em como é que eu vou redigir minha peça processual, o que eu vou fazer para o avaliador do exame de ordem não tirar ponto de mim na redação da peça processual. Então, eu tenho que me preocupar com o correto verbo que eu vou usar. Se a queixa-crime é uma petição inicial, eu vou usar um verbo adequado à petição inicial. Eu não posso oferecer uma petição inicial, porque não existem autos ainda consolidados. Eu posso promover uma petição inicial, eu posso propor uma petição inicial, uma determinada ação, eu posso ajuizar uma determinada ação, uma determinada petição. Então, eu vou fixar esses verbos aí comigo: ajuizar, promover e propor. Mas o que o Léo recomenda? Léo recomenda que vocês tenham em mente, que vocês fiquem mais próximos aí do verbinho propor, porque o propor vai servir para queixa-crime, o propor vai servir para ação de indenização, o propor vai servir para reclamação trabalhista, e o propor vai servir até para ação direta de inconstitucionalidade, né? Para DIN nada do processo constitucional e por aí vai. Tem um bizu sobre isso aqui nos nossos slides, beleza? Então eu vou pular aqui do meu artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, e vamos lá para o Código de Processo Penal, nosso velho amigo. Dá uma olhadinha no artigo 30, que vai ser praticamente um eco, né, do que nós lemos aqui no artigo 100, parágrafo 2º do CP. A diferença é que o 100, parágrafo 2º do CP vai dizer quando é que vai ser cabível essa ação penal privada. O 29 seguinte vai trazer alguma coisa relacionada à procedimentabilidade. E essa procedimentabilidade vai contar muito aí na resolução da nossa questão de peça processual no exame de ordem. Artigo 30 do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação
privada. E artigo ali 41 vai falar dos seus elementos, tá? O 41, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Não se preocupem, todo esse bizu vai estar nos slides e na semana que vem a gente vai trabalhar com caso concreto e construção de peça. Nós não vamos sair daqui sem os modelos de peça. Vamos lá. Lembrando, né, dos tipos de ação penal. A ação penal privada poderá ser própria, que é regular, ajuizada sempre que a lei penal prever que o impulsionamento da ação penal referente ao delito previsto somente se procederá mediante queixa. E aí nós temos lá, né, os exemplos mais clássicos aí de ação penal privada são a calúnia, injúria, difamação, né, que caem assim com uma certa frequência no exame de ordem. Bom, a ação penal privada poderá ser subsidiária da pública. Poderá ser intentada nas hipóteses em que a denúncia não for oferecida no prazo legal. Ah, mas Léo, qual é o prazo da denúncia? Dá uma olhadinha aí, 46 do CPP, conforme dispõe o 29 do CPP, e poderá ser aditada ou substituída por denúncia do MP. Vamos desambiguar isso daí, vamos desembolar. Primeira coisa que a gente tem que olhar. Artigo 29 do Código de Processo Penal, que é o que autoriza que o particular ajuize, promova, proponha uma ação penal privada subsidiária da pública, substitutiva da pública. Vamos lá para o 29 do CPP. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública, ele não faz distinção se essa ação pública vai ser incondicionada ou condicionada, então, qualquer ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, essa é a primeira parte, né? Então, já posso. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, ele vai poder, depois que você apresenta a queixa, o juiz recebe essa queixa como denúncia, aí ele manda intimar o Ministério Público para manifestar-se sobre essa queixa. Quando o Ministério Público vier ao processo, ele vai poder aditar a sua queixa ou repudiá-la, rejeitá-la, né? Colocar, não é bem assim que a coisa vai funcionar, não. Ou pode repudiá-la, oferecendo uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. No próprio Código de Processo Penal, a legislação não comentada, né, eu estou usando aqui o Vademecum. Não gosto muito do Vademecum, não, mas estou usando, prefiro comprar aqueles códigos separados, em específico, eu me sinto mais confortável, eles são mais familiares, tá? Mas na própria legislação não comentada, ele insere aqui uma observação na partezinha aqui de baixo, que fala o seguinte, ó, vide artigo 46, que é para lembrar os prazos da denúncia, né? O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade, contar-se ao prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Mas o que é importante aqui cai no exame de ordem. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Isso cai no exame de ordem. Normalmente cai lá, ó, estando o réu preso 5 dias contado da data que o Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Aí vai vir no exame de ordem. Olha, o Ministério Público recebeu os autos do inquérito no dia 1º, dia 7, até o dia 7 daquele mês, o Ministério Público não ofereceu denúncia, e o caso é assim, procurado por Tício, interessado, ofendido lá, redige a peça processual cabível para impulsionar a ação penal. Você já sabe que é uma ação penal privada subsidiária da pública. Você tem que ver ali a última data do prazo
né, para oferecimento dessa denúncia. Você pega ali, então, né, tu recebeu no dia 1º, 1, 2, 3, 4, 5, acabou o prazo, teu prazo começou no dia 6. Do dia 6 para frente, você tem 6 meses. 6 meses, não 180 dias, né? Que 3, isso, 3, 6, 18, não são 180 dias, são 6 meses mesmo. Então, se esse dia 6 aí, onde começou o seu prazo, cair, por exemplo, foi um dia 6 de janeiro, aí você vai contar 6 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Teu prazo vai ser, quem falou 6 de julho, afundou, vai perder a questão. 5. Porque se for de 6 a 6, perdeu o prazo por um dia. É um dia, né? Se o teu prazo começou no dia 6, vai ser no dia 5, 6 meses depois. O último dia do último mês é um dia anterior ao dia de início. Deu para entender essa parte, gente? Depois eu vou pegar no calendário, fazer essa continha aí que vocês vão entender melhor. É uma questãozinha bem aí de continha mesmo no calendário, tá? Outro tipo de ação penal privada é a ação penal privada personalíssima, tá? Que só pode ser proposta pelo ofendido privativamente. Em caso de falecimento do ofendido, a queixa não poderá ser proposta pelos personagens do artigo 31. Primeiramente, quem são os personagens do artigo 31? Aqueles que podem representar os interesses do ofendido em caso de seu falecimento ou dado como ausente. Vamos lá para o 31 do CPP? No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente, por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Pasme, isso aí é muito comum acontecer, tá? Mas muito, muito comum mesmo. Já trabalhei em alguns processos onde isso aconteceu. O mais triste foi uma senhora lá que teve uma briga com um cliente nosso, e o garoto realmente era um moleque novo, se arrependeu e tal, de ter xingado lá, enfim, aquelas coisas de vizinho, né? E ele queria, né? Ele falou: não, doutor, eu quero ver, eu quero pedir perdão a ela, não sei o que eu posso fazer aqui, nem que eu tenho que pagar o que eu tenho que pagar. Vamos esperar, mas eu quero esperar a audiência, porque o marido dela, né? Se eu for procurá-la antes, pode ser que o marido dela se ofenda. Eu não quero ofender mais ninguém, já fiz demais. E aí, no dia da audiência de conciliação designada, o cônjuge, né, daquela ofendida, eu estava representando aí o ofensor, ele já chegou com a certidão de óbito dela na mão, ela tinha, falecido. Foi uma situação super constrangedora, e apesar da vontade, né, do todo arrependimento particular do menino, estou falando isso porque ele desabafou comigo, não só como advogado, como pessoa, mas apesar de todo o arrependimento dele, aquele cônjuge sobrevivente falou: não vou aceitar nesse momento lágrimas dele, não vou aceitar nada, eu quero prosseguir com a ação, tá? Mas nós estávamos falando da personalíssima, e o principal exemplo de ação penal privada personalíssima que nós temos aí no nosso Código Penal é o exemplo que está inserido no artigo 236 do Código de Processo, do Código Penal. É o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Fala lá o 236, né? Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Lembra da historinha da norma penal em branco? Então, que impedimento anterior que não seja casamento pode ser esse? Aí, vamos dar uma olhadinha lá no 1521 e no 1522 do Código Civil. Peço aí um minutinho para vocês. Estou aqui puxando no meu Código Civil, artigo 1521 e 1522. Diz lá, né, o 1521. Dois impedimentos: não podem casar ascendente com descendente, seja o parentesco natural ou cível, afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, ou o adotado com quem foi cônjuge do adotante, não é nem com o pai. Tipo assim, né, Tício e Penélope adotam Caio. Tício morre, Penélope casa com Mévio.
adota, sei lá, agora eu fiz uma confusão, né? Mas assim, eu e mais uma mulher, a gente adota uma criança, né? Adota lá um molequinho. Aí eu separo dessa mulher, essa mulher casa com outro camarada. Daqui a pouco ela separa desse outro camarada, esse camarada pode casar com essa criança? Não, tá? Digamos aí que essa criança já fez a maioridade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, essa norma 236 aí do, do, do Código do Código Penal, ela é uma norma penal em branco que se completa com a previsão legal contida no 1521 e 1522 do Código Civil. E só quem pode, né, é, e só quem pode denunciar, né, que esse impedimento foi ocultado e que ele foi levado a erro. Só aquela pessoa que sofreu com esse erro. Só aquela pessoa que descobriu a posteriori, após o casamento, que estaria ali numa condição de impedimento. Os seus representantes não poderão, por isso, a ação penal é privada personalíssima. Próximo, são elementos da queixa-crime, né? Os elementos da queixa-crime são similares aos elementos da denúncia, conforme dispõe o 41 do CPP. Eu já li o 41 para vocês, mas estou reproduzindo ele aí, tá? Esta tem, entretanto, alguns outros elementos em específico que merecem nossa atenção na análise de cada um dos seus itens. Vamos lá. O primeiro deles, né, o primeiro elemento de qualquer petição inicial, de qualquer petição que nós fizermos, é o endereçamento. Então, quando nós pensarmos sobre o endereçamento dessa peça processual, quando nós pensarmos sobre o endereçamento da queixa-crime, nós deveremos nos ater ao que predispõe o artigo 69 seguinte do Código de Processo Penal quanto às regras de competência, onde, via de regra, né, a determinação de competência será pelo local da infração. Então, a gente vai seguir aquelas mesmas regrinhas lá de 69. Então, se você está se perguntando, Léo, mas eu quero aprender a fazer denúncia, que eu vou sair da faculdade, vou fazer prova para promotor de justiça, ótimo. Você vai precisar lidar com essas regrinhas de competência, tá? Vamos lá. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, o domicílio do réu, a natureza da infração, distribuição, conexão e continência, prevenção e prerrogativa de função. Textualmente, né, o nosso endereçamento vai ficar dessa forma aqui. Eu deixei um exemplo aqui embaixo. Não vamos nos esquecer que vamos fazer juntos aqui algumas petições. Não se preocupem, isso daqui eu vou mandar para vocês, aí sim no arquivo de Word, né, compartilhado lá no ambiente do nosso portal e no site, tá? Então vai ficar nesse modelinho, ó. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do, por exemplo, primeiro juizado especial criminal da, estou pensando aqui em justiça estadual, então é da comarca de Nilópolis, nosso município, né? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um exemplo de endereçamento, tá? Vamos lá. Referência processual deverá ser indicado após o endereçamento, geralmente com distanciamento de 10 linhas do endereçamento, né? E antes da qualificação do querelante, o querelante é o nome que a gente dá para o autor da queixa-crime, a vinculação de referência processual, processual ou procedimental, que se tiver, por exemplo, a indicação de registro de ocorrência que instrumentalizou o inquérito policial, com primeira comunicação do delito. Este número deverá ser informado na peça processual, tá? Então, deixa eu tirar aqui esse H, que isso daqui foi o autocorretor que me boicotou a indicação. Tá certinho, eu acho agora. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Então, o que é essa parte da referência processual? Vamos pensar, gente. Tem lá um vizinho teu, um xingou o outro, né? Eles saíram lá numa discussão e aí esse camarada foi te procurar para poder fazer uma queixa-crime contra o vizinho em razão da suposta prática do delito de injúria, né? Chegou, seu feio, né? E aí, o que esse camarada faz? Normalmente ele vai lá na delegacia primeiro fazer aquele registro de ocorrência. Nesse caso, como é um delito de menor potencial ofensivo,
um termo circunstanciado. E aí ele chega no teu escritório aquele termo circunstanciado em mãos. Bom, Arthur, você já tem uma referência procedimental. Então você vai indicar, se o caso concreto que ele for apresentado disser assim, olha, o delito foi informado no dia tal, na delegacia, registrado sobre o número tal. Você vai informar lá, ó, procedimento policial, número tal. Se não tiver, você informa de maneira genérica, como está aqui, ó, lá na tua petição, antes de fazer a qualificação do, do querelante. Tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem alguma pergunta. A André está falando aqui, normal, atualiza esse Windows. O Windows 7 não atualiza mais. Eu comprei o 7 porque achei ele mais estável do que o 10 e descobri que ele não tem mais suporte. Vivendo e aprendendo. Mas vamos, cenas dos próximos capítulos. Deixa eu chegar aqui para o nosso roteiro de novo. Beleza? Então, essa é a questão da referência processual. O próximo elemento é a qualificação do querelante. Não tenho preocupação com relação a isso. Vamos buscar lá enumerar, né, elencar os mesmos elementos que a gente já está acostumado lá do cível, aqueles 6 que constam do 319.2 do CPC, acrescidos da nacionalidade do RG. Tá? Alguns manuais de prática penal vão prever lá em seu conteúdo que também deverá ser indicada filiação e data de nascimento de querelante, querelado. A verdade é que o gabarito padrão da OAB-FGV não obriga, não tira ponto se você não indicar filiação e data de nascimento de querelante e querelado na peça de penal. Tá? Se colocar, o que abunda não prejudica, qual abundante não nocet, você não vai perder ponto, mas se não indicar, né, também não perde ponto também. Então, vamos lá. Com relação à qualificação do querelante, nessa oportunidade, todos os dados de qualificação do ofendido devem ser apresentados pelo causídico que assinará a peça técnica. Pautemos nosso modelo de qualificação da parte nas orientações adaptadas trazidas pelo 319, inciso 2 do CPC e 41 do CPP. 41 que eu já indiquei para vocês, né, no slide anterior. Então, esses elementos ficaram enumerados dessa forma, né? Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico, endereço completo. Por que adaptados? Porque lá no 319.2 do CPC não fala em nacionalidade, não fala em RG. E se você não mencionar principalmente o RG numa peça de penal, vai perder ponto, porque todo o controle de partes do processo penal, né, de apenados e tudo mais, é feito pelo RG dos sujeitos de processo, tá? Então, eu tiro uma dúvida. Você falou que é feito pela RG, mas no caso, quando a pessoa tem identidade diferente, que o RG, que o número de identidade muda, por exemplo, a pessoa não tem a identidade civil, só tem a CNH, ou tem uma identidade militar. Esse registro, vamos lá, deixa eu tentar te explicar. Esse registro é um registro que ele é muito mais comum na individualização do apenado no controle da VEP, no controle da Vara de Execuções Penais. Vamos dizer que você é réu primário e começou a responder uma ação penal agora, o teu registro lá no processo, a tua qualificação, seus dados que serão inseridos no sistema, eles serão inseridos com base no teu RG, base no teu registro geral, seja qual for o órgão expedidor. CNH é um número específico lá da carteira de habilitação do Detran. Antes de ter uma CNH, você precisa ter um RG comum, seja o expedido pelo DIC Detran, seja o expedido pelo Félix Pacheco, seja o expedido, por exemplo, pelo Ministério da Marinha, né, e o Ministério do Exército, como muitos filhos de militares têm. Os teus registros profissionais, todos eles, como eu tenho meu registro de advogado, né, ele foi obtido muito tempo depois de eu já ter o meu registro geral. Tá? Então, atualmente, a vinculação, a individualização dos personagens ali isso na prática, tá, gente? Na prática real mesmo, aqui na militância. Essa individualização ela é feita pelo número do registro geral. Eu não vou abrir aqui uma telinha de VEP, porque eu não avisei para o cliente. É um cliente, gente boa, bacana, meu amigo pra caramba. Mas eu tenho que avisar ele antes se eu posso fazer isso. Mas tendo oportunidade, eu mostro para vocês no próximo encontro
se eu abrir ali na VEP, vai vir ali, ó, fulano de tal, RG tal. E esse número de vinculação é esse RGzinho nosso, é o primeiro registro geral que a gente obtém de vinculação. E aí, seja o do IFP, ou do DIC-DETRAN, ou dos ministérios afins. Outros tantos documentos servem, têm o mesmo peso como documento de identificação em todo o território nacional? Tem. A OAB, a carteirinha do médico, a CNH, a carteira de trabalho serve para a identificação do território nacional. Entretanto, todo cidadão tem lá o seu RG primário, o seu registro geral primário nos assentos de identificação nacionais. Tanto o é que se nós, por exemplo, se eu tentar ir para o Chile hoje, sem passaporte, só com a minha identidade, eu vou, consigo entrar, passo na imigração tudo direitinho. Se for com a minha identidade IFP, com a minha identidade do registro geral. Se for com a minha carteirinha da OAB, eu não passo na imigração. Ela só é aceita em território nacional. Padrão Mercosul, por exemplo, só para poder fazer um parâmetro, é o RGzinho verde, seja ele expedido pelo órgão oficial que for. É a tua identificação no registro geral registro geral de identificação pessoal, acho que, salvo engano, é esse o nome que leva, mas é o tal do RG, tá bom? Eu acho que com isso eu respondo, pelo menos parcialmente, a tua pergunta, espero que de maneira total. A verdade é que, do jeito que as coisas estão hoje, a tendência é que toda essa numeração que a gente tem espalhada seja tudo concentrado no CPF, e o CPF passa a ser a grande identidade, né? O grande documento de identificação unificado com todos os teus dados lá. Mas, no momento, essa individualização do apenado, por exemplo, do sujeito de processo penal, na prática, é feito pelo RG primário, pelo aquele primeiro registro que você faz de identificação, substituindo a sua certidão de nascimento. Tá bom? Tá aí, tranquilo? Então, vamos lá. Fundamentação da peça processual. Depois de fazer aquela qualificação aqui, né, do querelante, eu vou fazer lá, vamos lá, Leonardo, brasileiro, divorciado, advogado, RG, CPF, endereço eletrônico, endereço completo, vem com maior respeito à presença de Vossa Excelência com fulcro. Esse com fulcro vai depender do tipo de ação penal privada que você está instrumentalizando com aquela queixa-crime. Se for uma ação penal privada própria, né? Vamos lá, 30 do CPP e 100 do CP. Se for subsidiária da pública, como o exemplo que eu dei para vocês, que esse costuma cair no exame de ordem, 29 e 30 do CPP e 100, parágrafo 2º do CP. E se for personalíssima, 30 do CPP, 100, parágrafo 2º do CP, na forma do parágrafo único do 236 do CP, por exemplo, o exemplo que a gente usou, o delito que a gente usou como exemplo de ação penal privada personalíssima. E como é que vai ficar o nome dessa ação? Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu já coloco aqui o exemplo para vocês e os bizus, né? Bom, aí, verbo e nome da peça é o próximo item. Vem com maior respeito ao presidente de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos tais e quais, dependendo da opção que você fizer, né? Vamos propor uma determinada peça. O correto verbo deverá ser utilizado para apresentar a peça processual. O nome da peça processual, queixa, crime, deve ser acompanhado pela indicação da espécie de ação penal privada. Então, para queixa-crime, por ser petição inicial, utilizaremos o verbo propor. Vamos lembrar aqui que outros verbos não serão tecnicamente adequados à queixa, eis que vinculam-se a outros tipos de peças processuais. Seguem os exemplos. Oferecer é próprio de peças defensivas, usa lá para resposta à acusação. Nocível você usa para contestação, ou na trabalhista, né, você oferece sobre autos que já existem. Opor é o verbo, né, próprio para o recurso de embargos de declaração, tá? Ou mesmo para o pedido de declaração, se você usar uma terminologia mais antiga, tá? Interpor é para recurso, apelação, recurso de distrito, recurso especial, extraordinário, por aí vai. E impetrar é para os remédios constitucionais, como, por exemplo, para o habeas corpus. Por que que eu falo sobre isso? Por que que eu encho a paciência de vocês com a história do verbo? Contar a história de novo desse aluno. O dia que eu encontrar com ele, eu vou falar, cara, pode falar teu nome? Que eu falo de você, sei lá, umas 16 vezes aí. Toda hora eu falo de você aí no semestre.
que acontece? Um aluno muito bom, um camarada que é amigo até hoje, que pegou e fez o exame de ordem e veio todo feliz. Eu passei no exame de ordem, pô, mas eu não entendi porque o avaliador me tirou ponto aqui no nome da peça. Pô, dá uma olhada comigo, eu errei o nome da peça, não errei o nome da peça, não tinha me afundado. E qual foi o mole que ele tinha dado? Ele achava a palavra interpor bonita, e aí ele fez tipo, vem pela presença de Vossa Excelência interpor a presente ação de indenização. Pô, ação de indenização não é interposta, ela é proposta, ajuizada, promovida, né? Até se ele taca ali uma oferecida que não está certo, de repente passa despercebido. Mas ele interpôs, e interpor é verbo para recurso. E esses 2 décimozinhos ali que ele perdeu no nome da peça poderia ter sido a diferença entre aprovação e reprovação do exame de ordem. Aí é mais um tempo estudando, mais um dinheiro que você gasta se inscrevendo ali para o próximo exame, mais aquele sofrimento, ansiedade, as noites em claro, e bom, nada disso, a gente não precisa passar por isso, né? Nós vamos passar no primeiro exame. Então, segue aí abaixo o exemplo, né, que eu estou sugerindo para esse kit, né, verbo e nome da peça. Então, vai vir lá com foco no artigo tal e qual, propor a presente. O nome da peça, queixa-crime em ação penal privada subsidiária da pública, ou em ação penal privada, ou queixa-crime em ação penal privada personalíssima. Léo, já vi um modelo num outro livro lá que estava assim, só queixa-crime, pronto, acabou. Pode ser que dê certo. No padrão de correção do exame de ordem, vem quando cai, a última vez que eu vi cair ação penal, queixa-crime foi em ação penal privada subsidiária da pública. E o nome da peça sugerido no padrão de correção. Esse padrão de correção é o documento que vai para o avaliador, não é o documento que vai para o aluno. Quando eu vi no padrão de correção, estava lá, o candidato deverá propor ação penal, propor queixa-crime em ação penal privada subsidiária da pública. Então, mais um dos motivos pelos quais eu faço essa menção aí, esse alerta a vocês para ficar no nosso roteiro de produção de peça processual. Tá? Qualificação do querelado. Aí é que são elas. Porque pode ter pegadinha na qualificação do querelado lá no caso concreto a ser apresentado. Tá certo? Por quê? De repente não vem a qualificação completa do querelado, não vem nem o nome dele. Vamos voltar lá para o Código de Processo Penal, para o artigo 41, vamos dar uma analisadinha nele. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime quando necessário o rol de testemunha. Vamos aí falar, então, no que nos interessa, que o artigo 41 fala, é com relação à qualificação do querelado, indicação do acusado ou elementos que se possam através dos quais se possa individualizá-lo. Então, eu coloco aqui essa observação. A qualificação do querelado deverá indicar todo qualquer elemento que possa individualizá-lo. Caso todos os elementos de qualificação não sejam de conhecimento do querelante, deverão ser indicados aqueles que são de seu conhecimento. Então, muito provavelmente, o caso concreto vai narrar ali, e eu coloquei como exemplo, vamos pensar em exemplo muito comum, né? Que aqui na Baixada quase não acontece. O que é? O povo da Baixada, como eu, como vocês, né, como a maioria de nós, somos uma galera muito educada. Bate boca no estacionamento de condomínio, isso nem no Brasil acontece, só em Nova York. Né? Então você imagina lá aqueles 2 nova-iorquinos, eles não são brasileiros, estou brincando com vocês, né? Brincadeiras à parte, mas vamos imaginar aí, caso concreto, né? Você chegou em casa, estacionou teu carro lá no teu condomínio, na tua vaguinha já marcada, aí tem lá o camarada que estaciona na vaga número 10, que é reservado ao morador do apartamento 101, e na hora que o teu filho, sei lá, está saindo do carro, ele dá aquela encostadinha na porta bate, né, a porta na lateral do carro do outro, acontece muito, né? E aí o camarada fala aquele monte de grosseria, né? Ô, seu feio, seu horroroso, eu vou dar uma surra nesse teu filho safado, e o caramba, não sei o que, começa a bater boca contigo. Você cata teu filho, leva ele para dentro de casa, porque o cara é violento, é agressivo, mas aí esse ponto ele já te xingou de todos os nomes que ele conhecia, inventou outros naquela hora, e você não sabe nem quem ele é. Você sabe que ele é o cara que guarda o carro na vaga de número 10, que você procurou se informar com
com o porteiro também não sabe o nome dele, que ele se mudou faz uns 3 dias, e que ele é o morador do apartamento 101. Você não vai bater na porta dele e falar assim, ô, tudo bem, vou te processar. Qual é seu nome mesmo, RG, Estado Civil? Não vai fazer isso. Você vai fazer o registro e vai levar esses dados para o advogado. Como é que vai ficar a qualificação desse querelado? Aqui, ó. Em face do morador do apartamento 101, do prédio número 1000, na Avenida Brasil, coloquei um endereço bem genérico, tá? Proprietário do automóvel marca, que é outros dados de qualificação, né, que se possa usar para identificá-lo, marca tal, modelo tal, placa tal, ano tal, coloca aí os dados que você tiver, que ocupa a vaga de estacionamento número tal. Porque com estes elementos, né, geralmente quando você vai fazer o registro em termo circunstanciado na delegacia, o policial já diligencia para obter esses dados e despachar logo para o inquérito, e se livrar logo daquela investigação para não ficar ele mofando na mesa dele. Menos um compromisso. Mas não vamos esquecer que existe o prazo decadencial de que trata o artigo 38. Se você não exercer seu direito de queixa em 6 meses, vai decair do direito, certo? E então você precisará propor essa queixa-crime, independente desses autos terem chegado ou não na sede do judiciário. Você instrui com a tua cópia da comunicação em delegacia e vem propor a presente queixa-crime em ação penal privada, ação penal privada comum, em face do, e aí pode qualificá-lo como está aqui no exemplo, do morador do número tal, tal, tal. Se você conhece a alcunha dele, né, Nenzinho, né, que mora no apartamento, coloca em face do morador do apartamento que responde pela alcunha de Nenzinho. Isso é muito comum, tá? E você tem que fazer agora prática, né? Vamos nos ater lá aos elementos do exame de ordem. No exame de ordem, você não vai inventar elemento, você vai pegar aqueles elementos de qualificação do querelado que forem apresentados pelo avaliador e vai utilizá-los, tá bem? Então, vamos lá. Exemplo baseado em desentendimento. Eu coloquei aqui, né, essa explicação que eu dei antes, entre condôminos ocorridos no estacionamento de condomínios. Algo que, infelizmente, é muito comum. Infelizmente mesmo, é muito mais comum do que acho que todos nós gostaríamos que fosse. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. Mas isso é uma outra história, né? A gente pode ser tolerante para poder diminuir isso. Após a qualificação do querelado, nós vamos partir para as questões preambulares. Eu tenho certeza que, principalmente a galera do civil, estava estranhando, falando assim, cadê a menção do advogado com olhos no artigo 77, inciso 5º do CPC? No penal não tem isso? No penal tem. Nós costumamos sim fazer uma menção ao advogado com seu endereço completo, também com fundamentação no 77, inciso 5º do CPC, mesmo sendo no penal. Para o caso da queixa-crime é um pouquinho diferente, porque a gente tem ali o 44, tá? Vamos lá. São questões relevantes, que são preambulares, né? São questões relevantes que devem ser consideradas pelo juiz ao recepcionar a queixa-crime, que não possuem necessariamente relação com o mérito da causa. Com vistas ao exame de ordem, acrescentaremos no nosso modelo obrigatoriamente essa menção ao advogado constituído e seu endereço por força do artigo 44. O que pode também constar aqui de preambular, né? Ofensa ao idoso, prioridade na tramitação do idoso e observância do Estatuto do Idoso. Aí o juiz já faz esse ajuste de ritualística, tá? Então vamos lá. O que fala o 44? A queixa poderá ser dada por procurador, esse procurador com poderes especiais. Aqui, eu coloco aqui, ó, esse termo nós temos que utilizar, tá? Devendo constar do instrumento de mandato, a procuração, o nome do querelante, óbvio, e a menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligência que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Essa diligência, eventualmente, vai ser requerida também em preambular. Então, o 44 ensina duas coisas aqui para a gente. Uma, que no exame de ordem eu vou ter que abrir uma preambular para dizer que eu tenho advogado com endereço completo tal, e que eu estou informando isso, e poderes especiais, e que eu estou informando isso tudo em observância ao que dispõe o 44 do CPP. Isso daí é a primeira questão relevante. Segunda questão relevante que o 44 ensina aí para a gente, que na prática, se eu pego uma queixa-crime para fazer, se eu recepciono um processo de queixa-crime para patrocinar, eu preciso ter cuidado na hora de redigir a minha procuração.
que na procuração eu tenho que colocar ali que fulano está me outorgando poderes para propor queixa-crime pela suposta prática contra si do delito tal, previsto no artigo tal, supostamente praticado por Beltrano. Você cria um campo ali específico para atender ao artigo 44. Se possível, coloca até na tua procuração. Tudo em atenção ao artigo 44. Tá bem? Ah, mas na prática vai dar problema, Léo. O advogado vai ser multado. Pô, posso desabafar com vocês? Eventualmente, eu vi isso recentemente, um despacho para multar advogado que estava, porque ele estava trabalhando sem procuração nos autos, né? E aí depois eu explico essa história melhor. Tinha procuração, na verdade a procuração sumiu lá nas coisas do judiciário, né? Mas a verdade que revolta muitos advogados militantes, isso aí não é só os representantes da OAB intervindo pelo profissional, eles vão conseguir resolver melhor, é que não é raro nós vemos um despacho assim ao advogado para que resolva a questão, para que saneie tal questão processual sob pena de ofício OAB e multa de 10 salários mínimos, como se vivêssemos num país onde a advocacia desse com muita facilidade 10 salários mínimos. É a realidade de muitos advogados, mas não da maioria, né? E também não é a realidade da maioria dos clientes, infelizmente, gostaria que fosse. Tá? Então a gente vai ter todo o cuidado com isso, que para poder receber um despacho que te ameaça de multa você ficar sem dormir, não custa nada, tá? Então, vamos ter todo o cuidado com esse detalhezinho técnico. Mas, nesse momento, a gente está se preparando aí para o exame de ordem. Vamos lá. Dos fatos e fundamentos jurídicos e de direito, tá? Aqui é o bojo, onde está a maior parte dos pontos da nossa peça processual, tá bem? Vamos lá. Fatos. Narrativa fática esposará uma breve síntese do caso concreto, do caso concreto apresentado e poderá não adentrar na argumentação da ocorrência ou não do delito. Ou seja, pegou uma questão de exame de ordem, vou fazer lá 2 fatos, só faz um resuminho do caso concreto, já conseguiu resolver essa parte. Mas eu vou dar outro macete. Aí vem lá para os fundamentos. Fundamentos jurídicos e de direito. Vamos lembrar que fundamento jurídico é argumento, fundamento de direito é o artigo de lei. Então, quem são os fundamentos jurídicos, né? Os fundamentos jurídicos indicarão a interpretação dos fatos apresentados no caso concreto, que é na questãozinha de prova, que foi entregue na mão de vocês, adequando a narrativa em tom empírico, né? A narrativa de tom empírico ao tipo penal supostamente aplicável ao caso, é argumento. Você vai pegar aquilo que foi narrado no caso concreto, Tício xingou Mévio de salafrário. Este tipo de ofensa moral subjetiva de Mévio adequa-se ao comportamento conhecido como, ao comportamento tipificado como injúria, contido lá no artigo 140 do Código Penal, in verbis, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Percebam que você traduziu o comportamento. Perdão, gente, pegou aqui o comportamento narrado no caso concreto para o juridiquês, me permitam essa expressão. Você pegou aquela historinha que foi contada e falou: opa, isso aqui foi injúria. E eu estou dizendo que é injúria porque está previsto nesse artigo. Quando você indica o artigo, você está indicando o fundamento de direito, aqui embaixo. Fundamentos de direito serão a indicação do artigo de lei que se aplica ao caso, evidenciando a prática delitiva narrada no fundamento jurídico, que é o argumento. Aí você fala para mim, Léo, mas iuria novit curia, vou seguir o baile. Iuria novit curia. Entretanto, para queixa-crime deve haver indicação objetiva do artigo de lei que se adequa ao comportamento, ou seja, que evidencia o comportamento típico ou TAC, como preferirem. Típico ilícito e culpável, típico antijurídico culpável, como se você estivesse redigindo uma denúncia. E 2, iuria novit curia, mas o avaliador do exame de ordem não novit curia. Ele vai procurar a vinculação de artigo de lei
fonte primária do direito, ao argumento jurídico esposado. Percebam que a articulação destes três elementos, onde reside a maioria dos pontos dessa peça processual, eles evidenciam a relação do trinômio fato, valor e norma, apresentados pela teoria tridimensional do Miguel Reale. Aqui, ó. Este tríduo narrativo explicita a aplicação prática do trinômio fato, valor e norma, ou seja, aspectos empírico, né? Ou aspecto empírico, fático, aquilo que se pode ver, é aquele quadro, né? É aquele filme, aquela cena que está passando na tua frente. Se um camarada caminhou até um outro sujeito e desferiu um soco contra ele, ele caminhou e desferiu o soco. Você não vai poder dizer que ele saiu flutuando e deu um soco. Flutuar é diferente de caminhar, nadar é diferente de correr. Um fato empírico é algo que faz parte de uma narrativa objetiva. É um quadro que você analisa. Aquele soco desferido, você pode dizer que foi um soco com muita violência, que foi um soco que não, pela projeção física, pela dinâmica do evento, foi desferido por uma pessoa que tem habilidade com artes marciais, ou um soco desajeitado, feito com costas de mão, próprio de quem nunca brigou na vida. Tá vendo, ó? Todo esse argumento que descreve, que adequa aquele fato empírico, que atribui valor ao fato empírico, analisando-o e argumentando-o, são, vou me repetir, né? São argumentos que atraem o aspecto axiológico, o aspecto de análise daquele quadro que é apresentado. E essa análise jurídica, aspas, né, aqui a chame de juridiquês, né? Essa tradução para o juridiquês. Acho que tem um aluno falando isso uma vez, estou tentando adaptar aqui com um argumento, mas é até difícil de falar, né? Então, quando você traduz aquele fato para um eventual, aspas, juridiquês, você está traduzindo o fato, o comportamento humano, para o eventual fato típico que você quer apresentar ao juiz. E quando você apresenta aquele fato típico para o juiz, você tem que indicar, ó, tanto é fato típico que eu estou analisando desta forma, conforme artigo tal, nesse nosso exemplo da difamação, conforme artigo 139, falamos da injúria, conforme artigo 140 do Código Penal. Deu para entender? E esse artigo, essa fonte primária do direito, essa norma que está sendo indicada, é o aspecto normativo, é o aspecto dogmático do direito, lá da teoria tridimensional do Miguel Reale. Por quê? Eu não mudo a redação do 140. A redação do 140 vai ser a redação do 140 sempre, até, né, o Congresso Nacional votar uma alteração dele e vida que segue, aí alterou. Mas ele não vai mudar de acordo com a minha interpretação. E o fato humano que me foi apresentado não vai mudar porque eu quero. Já aconteceu, é fato pretérito. A bala disparada não volta porque eu me arrependi, já foi disparada. Ela vai ter que ser analisada, né, dentro de um contexto axiológico valorativo, com olhos, com o filtro, com os elementos que são apresentados pela dogmática, neste caso material penal, ou seja, pela norma penal que melhor se adeque ao caso. Beleza, até então, galera? Essa acho que é a parte mais difícil. Deu para entender? Paro, explico. Alguém quer interromper? Monteiro, Eu? tem necessidade de abrir tópicos separados ou pode colocar os fatos, fundamentos jurídicos, tudo junto? Peraí, picotou um pouquinho a tua fala. Tem necessidade de colocar tópicos separados? Ah, muito boa pergunta. Pô, muito boa pergunta, Custódio. Assim, tem necessidade de abrir o tópico? Tem, mas eu recomendo que essa parte em específico dos fatos e fundamentos jurídicos, elas sejam narradas em conjunto. Que você não abra assim, dois fatos, blá, 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 faz a breve síntese, depois dois fundamentos jurídicos e de direito. Essa parte em específico eu recomendo que vocês façam de lado, um do ladinho do outro no papel. Dois fatos e fundamentos. Pronto. E ali você dispara a tua narrativa. Porque isso é até
macete para você evitar perder ponto no exame de ordem. Por quê? Porque você narra os fatos, analisa os fatos, inclui uma norma. Aí, quando você achar que terminou de fazer, pula umas 3, 4 linhas e aí vamos partir para o próximo tópico, que são os pedidos. Vai terminar a tua petição, vai responder lá as outras 5 questões discursivas do exame de ordem, e quando você terminar de responder, você é aliviadão, fala, pô, agora eu estou tranquilo, passei, ó, pé nas costas, molezinha, estou treinado. Vou dar aquela lida de novo na peça para ver se esqueceu alguma coisa. De repente, pô, escrevi um bacharel com X, né? O cara vai me reprovar. Né? Aí você está dando aquela lida, você fala, caramba, aqui tinha mais uma coisinha nos fatos que eu esqueci de colocar, vou perder ponto à toa. Agora já fechei a peça, você malandramente já deixou 3 linhas após ali os fatos e fundamentos jurídicos. Ah, mas isso é fatos. Deveria estar dentro dos fatos, é a primeira parte. Eu já narrei fatos, fundamentos, e agora os fundamentos de direito, eu vou voltar para os fatos. Em tempo, vírgula. Convém salientar que isso, isso e isso aconteceu. Ah, eu só deixei 3 linhas, é muita coisa, minha letra é de um tamanho, vai ficar uma letra pequenininha de formiguinha. Faz. O que não pode é faltar elementos. Se eles estiverem numa ordem não muito adequada, não muito técnica, mas dentro de um mesmo bloco, que eu consiga estruturar um raciocínio lógico, silogístico, tá ótimo. O avaliador não pode tirar ponto de você. Se tirar, você vai recorrer e vai recuperar os pontos. Tá? Então, obrigado até pela tua pergunta, numa observação que eu já ia passar batido aqui e acabar fazendo no próximo encontro, quando exibisse a peça processual. Mas essa parte dos fatos e fundamentos, a gente apresenta ela de maneira estanque, como eu apresentei aqui na nossa telinha, né? Aqui nesse slide. Mas para redigir, você vai criar um capítulo lá, dos fatos e fundamentos, vai fazer a redação total. Por mais seguro que você esteja, pula 3, 4 linhas ali entre os fatos e fundamentos e o próximo tópico da nossa peça, que serão os pedidos. Beleza? Até aqui tudo bem? Custódio, consegui te responder? Sim, valeu. Obrigado, professor. Show de bola. Semana que vem eu vou pegar aqui um casinho concreto, bem simplesinho, né? Tício xingou o médio de salafrário e blá, 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 vamos construir assim, essa queixa-crime. E vou, né, não vou digitá-la com vocês aqui na hora, eu costumava fazer isso, mas muitos alunos reclamam, mas perde tempo e tal, Léo. Já, por que você, em vez de digitar com a gente, não digita ali ela 10 minutinhos antes, apresenta ela para a gente digitada só para compartilhar. Então pode deixar que no próximo encontro, em vez de estar exibindo uma tela do PowerPoint, eu vou exibir uma tela do Word e vamos resolver aí, analisar um pequeno caso concreto juntos para que possamos enxergar a projeção aí na tela da peça processual de uma peça processual de queixa-crime e a gente deixar ela no nosso portfólio de elementos apreendidos esse semestre. Vamos lá, para a gente fechar aí, ó, o que eu estava falando com vocês de segurar, né? Eu seguro muito vocês, segundo os parâmetros, né, para o trabalho docente nessa modalidade virtual. Eu já deveria ter encerrado a aula, já faz pelo menos aí uns 20 minutos, né? Mas eu vou me prolongar mais um pouquinho, bem mais do que o mínimo, mas por minha conta, não significa que os professores que ficam mais tempo eles estejam errados, muito pelo contrário, nós fomos orientados a ficar meia hora, tá? De meia hora, 40 minutos, aí, dependendo da disciplina. Eu que fico mais porque só falta que eu apresentar o finalzinho da nossa petição. Então eu vou ficar muito incomodado, eu não vou conseguir dormir de noite se eu ficar pensando, caramba, não fechei a petição porque ficou faltando falar aqui de uma besteirinha e vai atrapalhar meu planejamento semestral. Vamos lá. Pedidos serão consequência lógica do narrado e deverão ser apresentados ao juízo, conforme consequências da pretensão condenatória. Esse AIS aqui também foi o autocorretor que me boicotou, que eu começo fazendo isso aqui no computador, aí daqui a pouco eu estou no celular, digito pelo celular, e vocês conhecem o corretor do celular, né? Ainda bem que ele não escreveu coisa pior. Mas vamos lá, tá? Então são exemplos de pedidos, né? É lógico, vou requerer ali a citação do réu. Eu coloquei réu ali de maneira genérica, tá? Em se tratando de queixa-crime, vou requerer a citação do querelado para que responda aos termos da presente. Intimação do MP, para que manifeste sobre a presente ação penal. Apesar da ação penal ser privada, o MP tem que estar ali presente em tudo. Vai que tem um interesse público, né? Um interesse maior onde o MP tenha que interferir, né? Expedição de ofício, uma eventual expedição de ofício, se o caso concreto pedir, né? Expedição de ofício ao Detran para que informe em nome de quem está registrado o automóvel, placa tal e tal, do condômino lá de não sei de onde, né? Aquele exemplo lá do carro.
o pedido principal, que é o pedido de conhecimento da pretensão, que é a condenação do querelado às penas do artigo tal e qual, aquele artigo que você argumentou lá em cima. E é usa a lógica do cível, que se você não fizer o argumento de causa de pedir próxima, você não tem vinculação silogística ao pedido. Lembrando que uma eventual causa de pedir remota, ela se liga à causa de pedir próxima, que liga-se ao pedido. É o encadeamento silogístico, a premissa maior, a premissa menor e a conclusão lógica, que no penal é a narrativa fática, a apresentação da adequação daquela narrativa fática a um fato típico antijurídico e culpável e a consequência daquela prática típica antijurídica e culpável, que é a pena prevista no artigo tal. Beleza? E um quinto que eu coloco aí como exemplo para vocês, um eventual pedido, sim, na ação penal privada de indenização. Você imagina que o delito é um delito de ataque ao teu patrimônio. Teu vizinho passou na tua porta e falou assim, eu não gosto de advogado, e pegou uma vassoura e quebrou tua janela. Safado! Pá, quebrou a janela, né? Aí você tem um delito contra o patrimônio, tem um delito contra a pessoa, você vai, eventualmente, requerer aí uma indenização daquela janela quebrada ou coisa do tipo, tá? Provas, o pedido de provas, aquele pedido comum de provas que a gente conhece, requer provar alegado por todos os meios de prova de direito admitidos, seja testemunhal, policial, documental, seja documental ou pericial, e em especial, punho especialmente pelo depoimento das testemunhas que passa a rolar. O que é importante nós marcarmos aqui no setor das provas é que, identificando o rito penal, eu preciso arrolar testemunhas, tantas quantas serão permitidas, dependendo do rito, sendo ele ordinário, sumário, sumaríssimo ou especial. E aí tem que ter um estudo, né, uma busca da adequação ritualística daquele caso. Se for, né, se é um rito ordinário com pena igual ou maior de 4 anos, pena menor que 4 anos do sumário, se é um rito especial, aí vai dependendo do caso concreto, mas vamos fazer essa análise na semana que vem, certinho já com o caso concreto. Eu acho estranho o termo caso concreto simulado, porque o caso concreto é real, realmente aconteceu, né? E uma simulação, algo que eu invento, é um caso simulado. Vamos combinar aqui de usar o termo caso simulado? Tá? Então, semana que vem eu trago um caso a fim de simular uma peça processual e a gente conversa sobre essas testemunhas fictícias, apresentando-as ali, como é que elas vão aparecer na minha petição. Outra coisa, é muito comum nos modelos de petição que vocês veem no fórum, no dia a dia, principalmente para quem já faz estágio, ver o advogado criminalista arrolar as testemunhas ou depois da assinatura dele ou numa folha à parte. Tecnicamente se adequa à enumeração das testemunhas no setor ali da petição, onde eu falo em provas. Quer provar alegado tal. Por oportuna, rola as seguintes testemunhas como imprescindíveis. Ou por oportuna, rola as seguintes testemunhas que comparecerão independente de intimação, sob pena de perda de prova. Aí é uma análise lá da prova testemunhal. A gente pode voltar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a realidade é que o certo, o momento certinho, o momento técnico adequado da peça processual para você elencar ali o nome das suas testemunhas, é naquele setorzinho da peça onde você fala de provas. E aí, falou em provas, é o momento mais difícil da nossa petição, para não falar o contrário, né? É o fechamento, é aquele momentinho que você escreve lá, pede deferimento, local, data, ADV, OAB, UF, fechou. O cuidado que a gente vai ter aqui no fechamento é justamente com a data. Normalmente, peça de exame de ordem pede para que você assine a peça processual no último dia do prazo. Então, tem que aprender a contar prazo. A facilidade, que os prazos de penal ainda são em dias corridos. Então, é muito mais fácil de contar. Você ficar fazendo aquela continha, calendário, risca para cá, risca para lá, aquela coisa, né, aquela loucura lá que agora está possível, né? Prazo do processo penal, publicou num dia, começa a contar no seguinte, exclui o de início, inclui o de fim e segue em frente. Nesse nosso caso é um pouquinho diferente. Como eu disse, né, se for uma subsidiária da pública, tem que contar o prazo da denúncia, para depois contar o nosso prazo, tem que ver se o prazo está em dias ou se está em meses, se estiver em meses, não importa os dias, vai depender da data com ajuste no mês. Então, tem lá uns detalhezinhos que eu informei no início desse nosso encontro, que a gente vai instrumentalizar no próximo. Dito isso, fechamos o nosso conteúdo de hoje. Beleza, gente? Então, tendo fechado o nosso conteúdo de hoje, vou encerrar aqui a nossa gravação,
para ver se ele já apronta esse arquivo aqui para a gente compartilhar.